E Lacombe, aquele posso só trecho do ler discurso, um diga, Ana. superchat Claro. aqui? Ler um Sim, sim, sim. superchat do Rafael Vieira, que diz o seguinte: não concordo com o acordo, mas vou continuar fechado com o Bolsonaro. Esse é um ponto que a gente precisa sempre falar, né? Você discordar de alguma coisa, você não está rompendo com aquela pessoa. E eu acho que nesse caso, eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência de atleta de alta performance, né? E do que às vezes a gente passa ali quando a gente deixa a emoção subir a cabeça. Quando você está no meio de uma dificuldade muito grande, seja num jogo olímpico ou no mundial, e a emoção toma conta de você, você esquece às vezes a estatística, o vídeo que você estudou. Então, a melhor coisa nesse ponto é você pede um tempo, você senta e você tenta colocar na cabeça ali a racionalidade, vamos respirar, estudar, ver tudo o que aconteceu, que nós assistimos, que nós estudamos, vamos analisar mais uma vez de maneira rápida, acessar as informações que temos para colocarmos o time de volta em campo. E a sensação que eu tenho desde ontem é que é uma emoção desenfreada de todos os lados. Ou você odeia o Bolsonaro porque você discorda do acordo, ou você ama o Bolsonaro e vai ter que entubar o Alcolumbre. Eu acho que o Brasil, nós precisamos entrar no caminho, como o professor Marcília disse, da maturidade do debate. Até porque, se olharmos a experiência que nós temos aqui nos Estados Unidos, dos 2 mandatos de Donald Trump, muito desse mandato agora de Donald Trump foi corrigido por causa das críticas da direita ao mandato, no primeiro mandato dele. Pessoas que ele indicou no primeiro mandato dele, que a própria direita americana pediu, presidente, não indique essas pessoas, mas ele indicou, enfim, por questões, né, pessoais, às vezes até de inexperiência dentro da Casa Branca, ele fala isso, houve uma inexperiência minha dentro da Casa Branca, e hoje há um governo completamente compromissado com a agenda da direita americana e com uma correção de rota brilhante. Nós estamos aí 3 semanas dentro dessa administração e a correção de rota segue de uma maneira avassaladora. Eu acho que você usar do coletivismo que nós tanto criticamos na esquerda, né, que todo mundo tem que ser a fazer parte daquele coletivo, a beleza da direita é essa, é você falar, mas por que você não concorda? Olha, eu concordo, mas eu desconfio. Então vamos prestar atenção, que bom que você está me trazendo isso, porque agora eu vou prestar atenção. É preciso tirar um pouco a emoção e entender que a nossa direita, a esquerda no Brasil, não, já é uma velhinha que está aí com netos, e a direita ainda está engatinhando. Então, essa E, pancadaria toda aqui no chat, dizendo vou deixar de seguir o canal. Paciência, gente, deixem de seguir o canal, não tem problema. Mas nós vamos seguir aqui racionais, em benefício da maturidade e crescimento da direita no Brasil, da defesa da nossa Constituição, das leis, do fortalecimento do Congresso. E é isso que esse canal aqui sempre propôs. deixa eu só pegar um gancho nisso, Ana, porque, de fato, né, tem uma turma que não só bota muita emoção à frente da razão, como parece estar defendendo outras coisas que não o Brasil. Sei lá, carguinho, não sei. E tem alguns, por exemplo, lá longe, nós estamos nos Estados Unidos, tem gente mais longe ainda, que tem uma verdadeira obsessão, por exemplo, com o Deltan Dallagnol ou com o Partido Novo. De repente, eu virei subserviente ao Deltan. É uma loucura, né? Ele só não tem essa obsessão com Alexandre de Moraes e com o STF, que fazem o que faz com o país. Aliás, é um critério até, né? Quantos desses que nos acusam de intergalácticos ou traidores têm passaporte cancelado, censura nas redes sociais, dinheiro confiscado no Brasil? Por aí você já vê, né? E tudo isso acusado de bolsonarista. Mas nós não estamos discutindo Bolsonaro ou não. É esse o ponto da Ana que é importante. Nós estamos discutindo o Brasil. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é o maior líder da direita no Brasil hoje, tem um capital político enorme,
É alguém que eu acredito muito bem intencionado com o país e que se sensibiliza de verdade com a perseguição, com os presos políticos, mas não é, obviamente, infalível. Aliás, mostrou ao longo dos últimos anos que, do ponto de vista de estratégia militar, estratégia política, ele errou muito. A Ana lembrou de um exemplo ali, a carta do Temer e tudo, não sei o quê. Então, vários momentos de desespero no Brasil levaram a ações no afã de pacificar o país ou conseguir algum tipo de benefício para os perseguidos que não se concretizaram. Então, não venham com essa de que criticar um acordo com Alcolumbre, ou pior, não estar festejando a vitória de Alcolumbre, que é um sintoma de um Brasil doente, esse sujeito voltar à presidência do Senado, não venham dizer que isso é coisa de maluco, intergaláctico, traidor, não sei o que, isso é ridículo, isso pega muito mal. Quem é sério e lê uma coisa dessa fala assim, meu Deus, isso é uma seita, isso é um maluco, isso é um oportunista, eu não sei, né? Qual é a explicação? Nós estamos tentando debater a sério o Brasil. E talvez algumas pessoas possam concluir, cara, não tem jeito, eu disse isso na minha fala introdutória, não tem jeito, o Brasil tem dono e tem que compor com o Rodrigo Maia. Né? No começo do governo Jair Bolsonaro, o Rodrigo Maia era o cara lá que ia fazer a reforma e tudo mais. Então, eu não sou contra o pragmatismo na política, que é a arte do possível. Eu sou contra a turma limitar e reduzir isso a uma disputa partidária eleitoral. Ficam demonizando o Partido Novo, como se eu, por exemplo, devesse alguma coisa ao Partido Novo, e misturando o Partido Novo do Amoedo com o Marcel Van Hatten e outros. O Salles, hoje, que foi ministro do Bolsonaro. De repente, ninguém mais presta. Só presta o cara que elogia Nunes e Alcolumbre e não fala do Alexandre de Moraes. E não tem nenhum processo nas costas e nenhuma rede censurada. Então, gente, nós temos que discutir a sério o Brasil. E o Brasil está passando por uma situação muito delicada. Se nós acharmos que a solução passa por fazer vista grossa, passar pano para o Alcolumbre no Senado, é o que eu volto a repetir aqui. É sinal que o Brasil já não tem mais salvação. É isso que eu queria dizer. Lacombe, só para fechar, o nome Alcolumbre, né? Eu acho que esse desânimo não é com o presidente Bolsonaro ou até com o movimento que o próprio presidente Bolsonaro levantou no Brasil. Eu acho que o desânimo, pelo menos o meu desânimo, é de nós ainda termos que falar sobre Alcolumbre, um personagem que já devia estar fora do nosso cenário político. Se fez acordo, se tinha que fazer, a tristeza é que esse personagem ainda é relevante no cenário político. E a gente precisa, de alguma maneira, mudar. Reforma política, acabar com 23, 24, 25 partidos, né? Porque hoje a gente, todos nós ficamos reféns do Centrão. Então é muito desanimador você olhar, né, o nosso baralho ali no Congresso e tem Alcolumbre, tem Otto Alencar, tem Randolph, tem Renan Calheiros. E se nós começamos uma mudança há alguns anos, que essa mudança siga, que nós possamos nos bastidores continuar fortalecendo outros nomes. Imaginem, até Nicolas, que é um dos maiores soldados do professor Bolsonaro, ele é atacado, ou você concorda 100%, ou você não concorda 100%. É mais maturidade. Eu acho que nós precisamos falar sobre isso, sobre o cenário político no Brasil, o que nós queremos mudar em Brasília. Marcília. Não, só dois rápidos comentários. Primeiro, a Ana falou de esporte de alta performance, e uma coisa que eu adoro a respeito enfim, que é uma comparação boa com o debate, é na natação. Que na natação tem isso, né? Então, quando vem as notas, tem a nota, são 3 notas, então você tem a maior nota, a menor nota e a nota do meio, enfim, escolhe-se justamente a média, retira-se o excesso, né? Não é que a maior ou a menor não vale, não é que elas são ruins ou estão erradas, talvez estejam certas, até a maior ou a menor, mas não importa, o importante é você, naquele momento, retirar o excesso. É uma ideia dialética e bonita, que eu acho que tem a ver com o debate, né? Quando você retira os excessos, é apenas para que os ruídos não contaminem as ideias, e as ideias possam seguir adiante. Eu acho que a ideia é a mesma, a lógica é a mesma na natação. Na natação ou no surf? Agora eu fiquei...
Eu acho que é na natação também, né? O do surf também tem, Na né? natação não tem nota, né? Natação são as provas. No, Acho que no surf é assim. naqueles No saltos, salto ornamental. Salto ornamental, no sim. salto Salto ornamental, ornamental. sim. Sim, sim. Não. Que é o mesmo modelo do surf. Na Liga Mundial de Surf é a mesma coisa. Você retira a nota mais alta, retira a nota mais baixa e faz a média das outras. Como eu sou E leigo, salto tem ornamental é a piscina. mesma coisa. Como eu sou leigo, tem piscina para minha natação, mas você tem toda a razão. É esporte aquático, mas não natação, É salto isso. ornamental. E um outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: eu me lembro, quando o PT assumiu o primeiro mandato, né, houve uma crítica interessante a eles, que é o seguinte: eles começaram com essa conversa de que era necessário fazer um jogo, que o jogo político ele sempre continha a necessidade de acordos também, etc. Enfim, houve ali um embate e a necessidade então prevaleceu. E muita gente criticou, falou, bom, mas vocês entraram ali justamente com o discurso de que iam combater moralmente o que estava errado. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado apenas para não cair na mesma armadilha. É necessário, claro, que acordos sejam feitos, isso é natural da política, mas princípios precisam ser mantidos. E quais são os princípios que hoje regem a oposição? Né? Alguns deles não podem ser rompidos sob pena de nós, quando eu digo nós, oposição, nos tornarmos a mesma coisa que estamos combatendo. Se você combate se aquilo que você combate é igual a você, pronto, você deixou de fazer sentido no jogo político. Então, acho que esse detalhe faz toda a diferença nessa história. E o discurso do Alcolumbre, o trecho que a gente mostrou, ele fala exatamente do que o Marcília trouxe no outro comentário dele. É uma ode à supressão do debate, no fim das contas, né? O que ele diz é que não quer saber mais de diferença. Então, isso é assustador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários dos espectadores. Delusca, a direita sujinha com o pé no petralismo, só não se deram conta ainda. Parabéns, consta, levamos pancada, vou trocar elas outra palavra, mas não saímos da nossa essência direita. José Renato Cavicchio, por que o PL apoiou o Alcolumbre? Eu vou ler daqui a pouquinho a notícia que vai explicar esse apoio. Rafael Souza Dantas, infelizmente pessoas como Paulo Figueiredo apoiam este acordo, está na hora de acordar, não tem direita, só querem o poder também. Esse nome desse perfil, Brazilian Ham Radio. Eu acho que um acordo com o Centrão é válido em um ambiente em que acordos de cavalheiros são cumpridos ou levados a duelo de vida ou morte. Aqui no Brasil não são cumpridos e ninguém vai ao duelo. Cientista maluco, os 32 votos da eleição passada, mas esses 8 de agora chegariam a 40, só que teve 4 votos para o candidato do PSOL, então chegaria a 40 e um eventual voto a mais daria girão. E Lacombe, você lembrar do candidato do PSOL é interessante por um fator também, você não vê o PT massacrando o fato do PSOL ter mantido um candidato próprio. A esquerda sabe, até no pragmatismo da estratégia, ela sabe usar muito melhor essa questão das tesouras, digamos assim, né? E eu fico chocado com a energia que alguns que se dizem conservadores gastam para atacar, Ruschel, Renata Barreto, o Príncipe, o Marcel Van Hatten, mas eles não atacam o Alexandre de Moraes. Esses não atacam, não criticam o Alexandre de Moraes, não criticam o Alcolumbre. Quer dizer, é uma questão de prioridade estranha, né? Podiam, já que são tão pragmáticos, aprender um pouquinho com o PT e PSOL, pelo menos. Mas eu estou trazendo aqui comentários e a gente tem... Aqui no 4x4 tem debate, nosso chat aqui está com um debate intenso hoje. Então, eu li agora uma mensagem de alguém que concordou com o comentário do Constantino, agora está aqui o Ronaldo Guedes. Constantino, Deus o abençoe e cure. Discordo da sua análise. Penso que você está criando espantalho. Os políticos de direita estão usando seus meios de ação para evitar que a esquerda ocupe todos os espaços e destrua o país. Quer falar? Tomara, Deus lhe ouça, amém. Torço muito por isso. Regis Santiago, lembremos que o mesmo Alcolumbre sentou no processo, a Ana citou, do André Mendonça, e os mesmos deputados bolsonaristas atacaram à época. Agora parece que esqueceram.
Wagner Couto, o que acho que vocês estão esquecendo é que Trump tem Senado e Parlamento. Bolsonaro, neste momento, só tem um poder, o poder de estratégia. Paulo Ribeiro, não se faz acordo com o capiroto. O único motivo que justificaria tal atitude era a pauta da anistia. Nem isso conseguiram. O custo político será alto e, com isso, a esquerda sorri, triste para o país. Bom, vou deixar alguns para depois, porque são muitos. Mas, assim, acho que até o próprio, acho que uma das pautas, para mim, né, as mais importantes no nosso radar, que é a do voto auditável e contagem pública, como está no artigo 37 da Constituição, sob escrutínio público. Não é voto auditável, porque se falar só voto auditável, eles falam. Mas entram 11 aqui na sala e está tudo auditado, né, no sistema. Será que o Alcolumbre vai colocar isso em pauta, uma pauta tão importante para a eleição para as eleições, né, de 2026? A própria extinção do foro por prerrogativa de função, que já passou, o projeto já passou no Senado, estava na gaveta da Câmara há muito tempo, lá no fundo da gaveta do Arthur Lira. Será que isso vai ser colocado? Então, assim, o que eu passei os olhos aqui rapidamente no chat é muita gente dizendo: meu Deus, mas o Alcolumbre já tinha votos, ele ia vencer de uma maneira. Nós não estamos debatendo se o Alcolumbre tinha ou não tinha votos. É fato que o Alcolumbre já tinha trabalhado já há meses a vitória dessa eleição. O que eu continuo defendendo, falando, é como ainda estamos falando em Alcolumbre. Não é possível que nós não vamos extirpar esse tipo de personagem da nossa política. Se o presidente Bolsonaro teve que fazer acordo, não teve, isso são outros capítulos. O fato é que nós precisamos e viemos de uma eleição que deu um sopro de esperança na gente do senador Rogério Marinho. Então, não é a discussão se o presidente Bolsonaro devia não fazer acordo, o Alcolumbre tinha voto. Ok, o nome era ele. O fato é, 2025, nós ainda estamos falando dessa cobra de Davi Alcolumbre. Bom, e respondendo a... Diga, Marcília. Não, permita só uma observação. A gente também tem que lembrar que hoje em dia, infelizmente, o legislativo ele não tem vontade própria em muitas pautas. Então, por exemplo, a questão da anistia hoje, ainda que esse fosse o acordo, bom, se a anistia fosse adiante no legislativo, isso não garantia nada, infelizmente. Por quê? Porque a gente tem o STF entendendo que a anistia é inconstitucional antes mesmo de qualquer projeto ir adiante, barrando a discussão. Talvez entendendo que é um perigo de lesão à Constituição. Daqui a pouco eles inventam isso e não deixam mais o Congresso debater. Por enquanto eles estão apenas na fase dos recados, mas daqui a pouco vem decisão nesse sentido, porque tudo pode acontecer ali dentro da imaginação dos ministros. Então é necessário também que se entenda que, de alguma maneira, o Congresso hoje tem as suas limitações, ainda que os acordos possam ser feitos, as consequências desses acordos não dependem apenas do Legislativo. E o Gilmar Mendes comentando, né? Comentando legados políticos, parabenizando fulano e cicrano, quer dizer, tá tudo normal institucionalmente no Brasil, né? Tá tudo normal. E esse é um ponto importante que o Marcília traz, porque chegou uma época que eu falava o seguinte: a única pergunta que eu vou fazer em eleição é: você é contra ou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes? Passou a ser uma régua, né? Porque essa é a situação. Como é que você pode fingir normalidade institucional no Brasil e debater qualquer outra coisa ignorando o elefante enorme e barulhento e quebrando tudo na loja de porcelana? Não dá. É fingir que algo está normal num país que está virando Venezuela. Então, esse é meu ponto, né? Ou a gente discute o que está acontecendo com o Brasil e tenta frear, ou eu fico imaginando se a Maria Corina Machado falasse assim: não, Maduro já venceu, não tem jeito. Então, a única forma da direita sobreviver na Venezuela é tentar algum tipo de acordo com o Maduro. Bom, não dá, gente. Não dá. Contra tirania, só tem uma alternativa: se opor. Oposição se opõe. Esse é meu ponto.